Há mais ou menos 7 anos, mais especificamente no dia 20 de outubro de 2016, foi lançado o primeiro trailer de Red Dead Redemption 2. Nessa época já se faziam quase 8 anos desde o primeiro Red Dead Redemption e, sendo sincero, eu realmente pensava que essa franquia tinha se acabado no primeiro jogo. Mas aparentemente a Rockstar tinha mais uma história pra nos contar. História essa que se passa 12 anos antes do primeiro título dessa franquia. Sim, Red Dead Redemption 2 é um prequel, provavelmente o maior de todos os tempos, e é por isso que nós somos apresentados a tantos personagens novos, a ambientes novos e a um mundo aberto novo e muito mais vivo do que qualquer outro já visto. E tudo isso unido a um novo protagonista. I'll keep her in black, on your behalf. Que bom, já se passaram vários anos desde o lançamento de Red Dead Redemption 2. Ele continua sendo considerado o melhor jogo da Rockstar, ou o melhor jogo de mundo aberto já criado até agora. Um jogo dito pela maioria das pessoas como perfeito. E eu não tenho direito de discordar. Eu tenho mais de 200 horas desse jogo, e eu posso dizer que cada segundo valeu a pena. Mas, afinal, o que faz esse jogo ser tão superior em relação aos outros? O que faz Red Dead Redemption 2 ser perfeito? Eu acho que um dos aspectos desse jogo que sempre o coloca no pódio, que faz ele ser tão único, com certeza é o seu mundo aberto. Em todos os jogos da Rockstar, esse aspecto sempre foi produzido com muito capricho, mas aqui foi criada uma ambientação tão surreal e rica em detalhes que leva a experiência de mundo aberto desse jogo a um nível acima, porque diferente de vários jogos desse mesmo gênero, cada região de Red Dead Redemption 2 é única em vários quesitos. E eu acho que a pequena cidadezinha de Rhodes e a gigantesca metrópole Saint-Denis podem ser os melhores exemplos quando falamos desse aspecto do jogo, porque ambos nos levam aos maiores extremos de ambientação e design que esse jogo apresenta, já que uma é totalmente simples e pacata e a outra é sofisticada e super movimentada, sem contar os NPCs que possuem diferenças no modo de agir, de se vestir e até de seguir suas rotinas. E o jogo todo é dessa forma. Cada cidade em que nós passamos, cada centímetro desse mapa é diversa. Não é só um monte de Ctrl+C e Ctrl+V. Cada parte do mapa tem a sua vida selvagem própria, suas interações próprias e, obviamente, seus NPCs próprios. E é esse tipo de coisa que torna o mundo aberto desse jogo tão diferente dos outros. Porque esses micro detalhes não estão no jogo só pra encher linguiça e muito menos pra deixar o jogo visualmente mais bonito. Já que ao explorar todos esses locais, você é introduzido a novas interações, a novos personagens e missões, conseguindo assim itens novos e descobrindo a história de lugares que você provavelmente ignoraria se só rushasse em modo história. Explorar o mundo de Red Dead Redemption 2 faz você perceber que cada NPC e cada missão secundária tem a sua importância pro final dessa história. Eu acho que tá aí um dos fatores que faz esse jogo ser tão amado, que o torna um jogo perfeito na visão do público. O seu mundo aberto, insuperável. Porém, é mais do que óbvio que não foi só um fator que tornou Red Dead Redemption 2 em um jogo tão aclamado por todos. Afinal, até o mundo aberto mais denso e rico em detalhes se tornaria monótono e entediante sem mecânicas bem desenvolvidas. E a Rockstar obviamente já sabia disso, então ela acertou mais uma vez, já que esse jogo tá lotado de ótimas mecânicas. Há dezenas delas, que vão de pilotar um trem até jogar uma partidinha de dominó, de
pura diversão para um realismo jamais visto em qualquer jogo. Um ótimo exemplo disso é a caça, uma mecânica que já existia no primeiro jogo, mas que foi completamente aprimorada no segundo. Só para ter uma ideia, o número total de espécies de animais disponíveis para caça saiu de 38 para mais de 200, que ficam espalhadas por todo o mapa. E olha que eu nem contei os animais lendários, versões maiores e muito mais fortes de algumas das espécies mais perigosas e únicas do jogo. Animais que você pode caçar com armas específicas para caça que o jogo te disponibiliza ao você explorar o mundo aberto ou com o avanço da trama. Armas que garantem a qualidade da pele do seu alvo. Basicamente, para um animal de pequeno porte é aconselhável algo mais preciso, e para um de grande porte algo mais brutal. É um sistema bem complexo que pode ser chato para muita gente, mas sinceramente para mim isso é fascinante, porque mostra a grande evolução que os jogos tiveram com o passar do tempo. É impressionante pensar que nós saímos de um joguinho de ping-pong que se resume em 3 pixels na sua tela para uma obra de arte como Red Dead Redemption 2. Um jogo que pode ser facilmente confundido com a própria realidade. Sua gameplay pode ser lenta e chata em certos momentos, em outros cheia de adrenalina e momentos inesperados, assim como na realidade. E isso funciona para muitas das mecânicas desse jogo. A pesca que o diga, uma atividade extremamente lenta que em muitas das vezes pode ser calmante, e em outras muito bruxante. Mas é óbvio que a Rockstar não extrapolou tanto no realismo. As mecânicas de combate provam muito isso, já que ao entrar num tiroteio você não vai levar um tiro na cabeça e morrer no mesmo instante, porque assim como muitos jogos, nosso personagem é mais resistente do que qualquer outro NPC, e isso é essencial para o jogo não perder a sua graça. Mas mesmo com essa limitação que eles tiveram na questão do realismo, Red Dead Redemption 2 continua tendo muitas mecânicas que são realistas e ao mesmo tempo muito divertidas, que tornam tudo mais imersivo do que já é, tornam o que era para ser um simples entretenimento em uma verdadeira experiência. Mas, quando falamos de um jogo como esse, que possui tantos momentos cheios de drama, de ação e de pura tensão, se torna basicamente obrigatório que ele tenha uma trilha sonora à altura, que faça jus a toda a grandiosidade dessa obra, que traga uma carga emocional para cada momento dessa jornada, desde um descanso na fogueira até uma situação de vida ou morte. E esse é um aspecto que foi produzido e apresentado com excelência no primeiro jogo, sendo uma música mais tensa e dramática do que a outra, algo até que bem condizente com a proposta do primeiro jogo, algo mais baseado nas trilhas sonoras dos filmes de Velho Oeste dos anos 60. Mas assim como muita coisa nessa franquia, em Red Dead Redemption 2, isso mudou. Pelas palavras do próprio criador de todas as músicas do jogo, Woody Jackson, em Red Dead Redemption 2, os desenvolvedores tinham o objetivo de criar algo com um aspecto mais único. E para isso foi necessário um processo criativo bem mais intenso. E assim foram desenvolvidas diversas músicas, com tons cada vez mais distintos uns dos outros. Podemos dizer que as músicas desse jogo são o resultado de um grande experimento. Uma grande mistura entre vários estilos musicais que resultou em algo dito pelos desenvolvedores como diferente. E quando você escuta qualquer uma dessas músicas pela primeira vez, você começa a entender o que eles queriam dizer. Mas eu não vou mentir, mesmo depois de 200 horas de jogatina, continua sendo uma tarefa muito difícil transmitir em palavras o que essas músicas transparecem. Até porque eu tô falando de uma trilha sonora composta por mais de 100 músicas individuais, que ao contrário do primeiro jogo, são muito diferentes umas das outras. Uma mudança que provavelmente se deve pela proposta do segundo jogo, que diferente do primeiro, não é sério e super dramático o tempo inteiro. Red Dead Redemption 2 é uma daquelas obras que pode fazer você dar uma bela risada ou uma choradinha de leve. E a trilha sonora desse jogo é o que torna tudo mais engraçado e dramático. Podemos dizer que essas músicas são o pilar principal nesse aspecto.
Elas que intensificam tudo e tornam os momentos mais mundanos em algo a mais. Eu costumo pensar nesse jogo como se ele fosse um grande quebra-cabeça. É como se tudo nele fosse essencial. Seu mundo aberto, suas mecânicas, suas músicas e tudo junto torna-se um dos melhores jogos de todos os tempos. Mas, na minha visão, existe sim uma peça principal no meio desse grande quebra-cabeça. A coisa que faz esse jogo ser dito como perfeito pelas pessoas. Eu tô falando de Arthur Morgan. Se eu resumisse Arthur Morgan de uma forma superficial, eu diria que essa é uma história de um homem mau que se tornou um homem bom. Mas eu acho que essa seria uma análise rasa até demais, porque Arthur é muito mais do que isso. Desde o começo dessa história, isso se torna claro. Ele tem defeitos, mágoas, incertezas, ideais e camadas morais tão complexas que o tornam cada vez mais interessante. No começo de tudo, Arthur é introduzido como um dos membros mais antigos da gangue Vanderlinde, que desde criança vive a sua vida como um fora da lei. Uma vida onde matar e roubar pessoas se torna algo comum. Mas, diferente de muitos, Arthur tem consciência que a vida que ele leva é moralmente errada. Ele reforça isso durante o jogo dezenas de vezes. I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. Mas, com o decorrer dessa história, se torna visível que ele não é tão ruim assim. Porque ele não comete crimes por prazer ou algo do tipo. Ele não é nenhum sádico. Pelo contrário. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Diferente de muitos, ele não vê glória alguma em matar, ou em ser um grande pistoleiro, ou em ter a maior recompensa. Arthur foi basicamente jogado nessa vida. Então podemos dizer que graças às más influências e às circunstâncias da vida, Arthur Morgan acabou pendendo pro seu pior lado e se tornou um verdadeiro assassino. Mas, como diz a lei do retorno, independente de qualquer coisa, se você faz o mal, uma hora a conta chega. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What you mean? You're real sick. It's a progressive disease. E pra Arthur a conta chegou em forma de doença, a tuberculose. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. Que na época em que o jogo se passa era uma sentença de morte. Tudo que restava aos que pegavam era sentar e esperar a morte chegar. E essa notícia virou uma chavinha no Arthur. Fez ele ficar pensativo sobre as escolhas que ele tomou durante a sua vida e sobre as escolhas que ele poderia tomar antes do seu fim chegar. Maybe it's a sign, Arthur. Try to do the good thing. E na teoria ele só tem duas opções bem extremas: morrer como um criminoso desgraçado que todos pensam que ele é, ou tentar se redimir por seus pecados e provar pra si mesmo e pra todos que ele prejudicou que ele não é uma pessoa tão ruim quanto ele parece ser. Go and get a job. E como eu tô falando de um jogo, aqui é o jogador que escolhe como essa história vai terminar. Você pode muito bem ignorar todo esse papo de ser alguém melhor e continuar fazendo maldades e vendo o que dá. Ou buscar pela redenção. I'm coming with you. I'm gonna get you out of this bullshit. If it's the last goddamn thing I do. Thank you. Realizar um ato de amor e It would mean a lot to me. dar um fim digno a esse personagem tão incrível. Mas pra mim, independente do final, Arthur Morgan continua sendo um protagonista genial por toda a sua carga emocional,
por essa moral deturpada que ele carrega, pelo seu arco de redenção e principalmente I'm afraid. pelos seus defeitos e inseguranças, que mostram o quão humano esse protagonista pode ser. No final, são coisas como Arthur Morgan que fazem Red Dead Redemption 2 ser um jogo tão especial. Um jogo que, diferente de muitos da atualidade, tem mais qualidades do que defeitos. Um jogo que, mesmo depois de 7 anos de lançamento, continua sendo insuperável. Mas, mesmo assim, eu acho a ideia de que Red Dead Redemption 2 é perfeito um pouco exagerada demais. Porém, depois de analisar todas as qualidades, depois de consumir o trabalho impecável que a Rockstar fez, eu posso dizer que esse foi o único jogo da história até agora que beirou a perfeição.